Olá, alunos do sexto ano do ensino fundamental. Sejam bem-vindos à nossa aula de ensino religioso. Eu sou o professor Renato Souza, do componente Ensino Religioso, e vamos agora conhecer o objeto de conhecimento desta aula e seu detalhamento. Aula 2, objeto de conhecimento, tradição escrita, registro dos ensinamentos sagrados nas diferentes matrizes religiosas, africanas, orientais, ocidentais, indígenas brasileiras e amazônicas. Detalhamento: o Corão, o Bhagavad Gita, a Torá, os Vedas, o Livro dos Mormons, o Evangelho segundo Allan Kardec, a Bíblia e outros. Então agora você se prepara para a aula, organiza seu material e presta muita atenção, porque a nossa aula vai começar. Olá, alunos do sexto ano do ensino fundamental. Estão prontos para mais uma aula de ensino religioso? Vamos lá, hoje nós vamos nos aprofundar nessa questão das tradições orais e tradições escritas das diferentes religiões, das religiões mais conhecidas no mundo e das religiões que são mais próximas, que estão mais presentes na sociedade brasileira. É importante, apesar da nossa religião, nós conhecermos outras religiões para que possamos melhor conviver com elas e melhor respeitá-las. Para começar nossa reflexão, nós vamos entender um pouco essa questão da história da escrita. É importante a gente retomar essa história da escrita, porque essa história da escrita, ela também faz parte da caminhada das diferentes religiões. Porque muitas das religiões, elas nascem ainda num contexto em que as sociedades humanas não tinham escrita, não haviam desenvolvido seus alfabetos. Outras nascem nesse período de transição, passam por essa transição, e outras religiões já surgem quando as sociedades humanas, as civilizações humanas, já possuem seu alfabeto estruturado. Então nós vamos agora entender um pouco esse processo, para que a gente possa entender o que são as religiões de tradição oral e as religiões de tradição escrita. Vamos lá. Vamos ver a história da escrita. Olha aí que interessante essa cartela. A formação da escrita, a história da escrita, ela vai se referir a essa formação da escrita ao longo dos anos, dos séculos, do passar do tempo. Cada povo ou civilização antiga foi formando e elaborando o seu próprio código de escrita. Ou seja, ao passar do tempo, cada povo, cada civilização, cada nação, cada grupo humano foi organizando o seu próprio alfabeto. A escrita foi e é uma maneira de representar e registrar o som da fala, o som daquilo que falamos, que pensamos, que cantamos. A escrita será a principal forma de representar, de guardar aquilo que nós queremos falar, aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós queremos ensinar. Vamos lá. É a formulação e desenvolvimento do sistema de escrita que vai determinar se uma civilização está na história ou na pré-história. Isso a gente aprende em história, na disciplina, no componente curricular história, o que determina se um grupo humano está na pré-história ou está na história. É o fato de que se aquele grupo tem ou não uma escrita, uma espécie de alfabeto. Isso era usado por muito tempo para fazer essa divisão. A pré-história, quando a humanidade ainda não tem escrita, quando a humanidade desenvolve a escrita, ela está na história. E no âmbito religioso, como é que nós fazemos isso? Por exemplo, há religiões que não tem escrita, e nós temos um representante aqui dela, que vai já entrar aqui para fazer parte um pouco da nossa aula, que olha só, é o pajé, é o xamã, é o ancião indígena.
as religiões dos povos indígenas, ela não possui um livro sagrado, ela não possui uma Bíblia. Professor, então como é que eles guardam, como é que eles aprendem os ensinamentos? Povos indígenas existem há milhares de anos. Como é que esses ensinamentos foram passados para as gerações futuras? Por meio dessas pessoas mais velhas, das comunidades, das sociedades indígenas. Eles são os guardiões, eles são a memória viva daquele povo. E eles ensinam de forma oral, de forma verbal, para as gerações mais jovens. Por isso que o nosso colega aqui, o nosso amigo, o pajé ou xamã, né, representa essas pessoas mais velhas, os anciãos, e toda a ancestralidade dos povos indígenas. É por meio dessas pessoas que as religiões indígenas se mantêm vivas até o dia de hoje. Vamos seguir. Né? Há outras religiões, práticas religiosas que surgem, começam a se formar quando não conhecem ou quando ainda não têm um alfabeto. Depois, quando aquele povo desenvolve seu alfabeto, aquela religião começa a registrar de forma escrita os seus ensinamentos, começa a registrar de forma escrita os seus mitos, a sua liturgia, os seus rituais. Né? Vamos ver aqui, agora vem outro amigo nosso participar da aula. Olha, é o grego antigo, é um poeta grego. Os poetas gregos, na formação dos povos gregos, eles passavam nas ágoras, nas praças públicas das cidades gregas, tocando, cantando e recitando as odisseias dos deuses gregos, dos semideuses, dos heróis olímpicos para as primeiras populações gregas. Né? Quando a Grécia desenvolve o seu alfabeto, desenvolve a sua gramática, a sua escrita, esses poetas passam a escrever essas odisseias, essas histórias, esses mitos, passam a ser escritos. Por isso que até hoje nós conhecemos deuses como Zeus, como Poseidon, como Afrodite, que esses registros ficaram escritos e foram para a humanidade, né? Toda a humanidade pôde conhecer. Então a religião grega antiga, ela é uma religião que exemplifica quando uma sociedade nasce sem escrita, quando ela desenvolve a escrita e depois quando a religião dessa sociedade passa a registrar de forma escrita suas tradições, os seus ensinamentos. E como eu falei, há religiões que já nascem no contexto em que os povos já têm um alfabeto, já têm uma gramática, já têm uma escrita bem desenvolvida. Vamos ver 2 exemplos. Olha o que nós temos aí na cartela. Outras religiões, essas são mais novas historicamente, né? Surgiram em civilizações que já possuíam uma escrita bem desenvolvida, como eu falei. Né? E logo deram início, ou iniciaram, né, o seu processo de produção dos seus escritos sagrados. Aí nós temos nessa cartela 2 exemplos. O cristianismo, representado pela cruz, e o islamismo, representado pelo crescente lunar com a estrela. São 2 religiões que já nascem em civilizações, em países, em regiões do mundo que já tem escrita, que já tem gramática, que já tem alfabeto. E agora nós vamos saber um pouco qual é o objetivo desses textos sagrados que as religiões vão produzindo, vão escrevendo ao longo da sua história e que esses textos sagrados, esses livros sagrados vão orientando, vão limitando, vão conduzindo a vida daquele grupo religioso, né? Ou daquela sociedade, ou daquela igreja, do que for. Então esses textos sagrados, eles têm alguns objetivos. Vamos ver, acompanhar aqui passo a passo o objetivo dos textos sagrados. Primeiro,
ser a base de uma doutrina de fé. A doutrina dessas religiões que têm livros sagrados tem base nesses textos sagrados, nesses livros sagrados. Outro objetivo, firmar o sentido da vida. Esse livro sagrado é que vai ajudar as pessoas que praticam aquela religião a ter um sentido na sua vida. Outro objetivo, manter os sonhos e esperanças dos homens e mulheres que praticam aquela religião. O livro anima, mantém viva sonhos e esperanças das pessoas que praticam aquela religião. Outro objetivo, responder às problemáticas do cotidiano. Alguns livros, ou partes de alguns livros, vão dar algumas dicas, algumas orientações para as pessoas diante dos problemas do cotidiano, do dia a dia. Vão dizer, faça isso, não faça aquilo, faça desse jeito, faça dessa forma, haja assim diante de determinada situação, vão dando conselhos. Outro objetivo, indicar caminhos às pessoas para conduzirem bem suas próprias vidas. Os livros sagrados serão esses orientadores de vida, orientadores de conduta, terão uma autoridade moral para que as pessoas possam conduzir bem suas vidas e possam evitar praticar o mal. Vamos ver aí outro objetivo, ensinar e transmitir os valores éticos e morais daquela religião. Aí está bem ligado com o objetivo anterior, não é? Se a religião ela nos ensina valores éticos, morais, nos ensina que devemos agir bem, um meio pelo qual a religião vai realizar essa função é por meio do seu livro sagrado, da sua escritura sagrada. Lá nós encontramos a ética, a moral, os códigos de conduta que aquela religião ensina ao seu fiel. Ok? Interessante, né? Esses objetivos, né, dos livros religiosos, dos livros sagrados, os livros que são considerados inspirados por Deus e que são produzidos por uma determinada religião, né? Porém, ainda hoje, veja só que interessante, ainda hoje há religiões há religiões que não utilizam livros sagrados. Seus ensinamentos são mantidos e transmitidos pela oralidade. Né? O que é a oralidade? Esse processo de transmissão oral, aonde nós vamos ensinando, sem utilizar um livro, uma fonte escrita, simplesmente falando, as tradições, os costumes, as liturgias, né? A ritualística e os valores morais e éticos de uma religião, a história da religião. Geralmente, estas religiões surgiram há milhares de anos e são praticadas ainda hoje. Olha que interessante. Muitas religiões desapareceram, mas muitas religiões surgiram no passado e são praticadas ainda hoje. Vamos ver o exemplo dessas religiões. Exemplos dessas religiões são as religiões de matriz indígena. Lembra do pajé que apareceu do meu lado? Pois é, ele é um representante dessas religiões. Outro exemplo, as religiões de matriz africana. Aí na imagem da cartela nós temos duas mulheres que são adeptas, que praticam as religiões de matriz africana. Religiões dos povos que se organizam em tribos, né? Na África, na Oceania, em ilhas no Pacífico, ainda há povos que se organizam de forma tribal. Em suas sociedades, são sociedades tribais. A religiosidade cigana, o povo cigano, né, que ainda existe, apesar de já ter sido quase diluído pela sociedade ocidental, mas ainda há comunidades ciganas em todo o mundo, e eles têm a sua espiritualidade própria. E o último exemplo é o shintoísmo, é a religião que nasce com o povo e com a cultura japonesa. Apesar da forte presença do budismo na sociedade japonesa,
Originalmente, a religião original do Japão é o shintoísmo. Nós vamos conhecer ele ao longo das nossas aulas. Olha que interessante, então nós estamos aprendendo o quê? Que há religiões que têm livros, que têm escrituras sagradas, e há religiões que não têm nem livro nem escrituras sagradas. Essas religiões que não têm esses livros, elas usam a oralidade, ok? E agora nós vamos conhecer outras expressões de textos religiosos que também ajudam a transmitir os ensinamentos das religiões. Vamos lá? Outras expressões de textos religiosos. Além do formato de livros, rolos e pergaminhos, os textos sagrados também podem ser expressos da seguinte forma: pinturas de corpo, como as tatuagens, agora as tatuagens com uma finalidade cultural e religiosa. Então elas transmitem também, em alguns momentos, em alguns contextos, uma mensagem religiosa. As paredes das construções, os quadros, os vitrais, os ícones, pinturas nas paredes, também essa forma de arte religiosa, ela também transmite valores, verdades e ensinamentos religiosos. Vamos ver outras duas formas? As manifestações artísticas, músicas e danças religiosas. Né? Podemos colocar também o teatro religioso. Na Sexta-feira Santa nós vemos muito isso aí nas nossas comunidades, né? Os jovens, as pessoas da comunidade encenando aquele episódio da vida de Jesus, a paixão de Cristo. Também é uma manifestação religiosa, é uma forma de falar da religião, de expressar a religião, de ensinar a religião, inclusive inspirado nos relatos que nós temos na Bíblia. A disposição de objetos de culto e no rito. Né, os objetos que usamos nos cultos religiosos também é uma forma de ensinar, de falar da religião, dos seus ensinamentos e de Deus. Ok? Olha que interessante. E agora, para fortalecer essas informações que recebemos, vamos assistir aí a animação que fala sobre a pintura corporal indígena, para nós entendermos essa forma de expressão e de escrita religiosa. Vamos lá. A pintura corporal é uma arte muito comum entre povos originários de diversos cantos do mundo. No Brasil, dos mais de 240 povos indígenas existentes, muitos praticam essa arte que embeleza e carrega significados de acordo com a cultura de cada um desses povos. A pintura corporal é uma prática comum entre as mulheres, ao contrário da arte plumária, que costuma ser realizada pelos homens de cada povo indígena. De origem natural, as tintas geralmente são de frutos como o urucum e o genipapo. Cada povo tem seu estilo e o seu modo de utilizar a pintura. Para alguns povos originários, a arte da pintura corporal faz parte do cotidiano. Para outros, é utilizada apenas em ocasiões especiais. Carregados de simbologia, os traços de tinta natural refletem elementos da cultura de cada povo. Dependendo do grupo, os desenhos podem indicar mudanças na vida de um indígena ou seus afazeres dentro da sociedade. As pinturas podem ser utilizadas também por alguns povos, como uma forma de comunicação entre indivíduos, espíritos ou seres mitológicos pertencentes às suas crenças. Olha aí que interessante. Nós vimos todo o valor, toda a riqueza, as funções da pintura corporal, né, entre os povos indígenas. Né, elas têm uma finalidade, elas têm uma função, e no finalzinho o vídeo destaca que também tem uma finalidade religiosa, né, de comunicação com os deuses indígenas, com os espíritos, com o sagrado indígena. Olha aí que interessante. E agora nós vamos conhecer as chamadas religiões do livro. É um tema clássico no ensino religioso, no estudo das religiões. Quando a gente fala de escrituras sagradas, nós precisamos falar dessas três religiões
que formaram o Ocidente, o mundo em que nós vivemos, né? A Europa, as Américas, né? São religiões que estão nas raízes dessas sociedades que nós vivemos, também nas raízes da sociedade brasileira. Vamos lá, vamos conhecer essas religiões? Olha aí a nossa cartela. As religiões do livro: judaísmo, cristianismo e islamismo. Vamos estudar agora um pouco das três principais religiões de tradição escrita. Essas três religiões também são chamadas religiões abraâmicas, por cultuarem o mesmo Deus único, o Deus de Abraão. Olha que interessante. São religiões abraâmicas. As religiões do livro, as religiões abraâmicas: judaísmo, cristianismo e islamismo. A primeira delas, também a mais antiga, é o judaísmo. Vamos ver o que nós temos para conhecer dessa religião. O judaísmo é a religião nascida por volta de 1500 a.C., entre os descendentes de Isaac, filho de Abraão. É considerada a primeira religião monoteísta da história. É considerada, pode ser que futuramente ou já haja pessoas estudando outras, né? Mas até então é considerada a religião mais antiga. Ao longo de nossas aulas e de todo o ensino fundamental, nós vamos conhecer um pouco mais desta interessante religião. E agora, para nos ajudar a fixar esse conhecimento, olha aqui do meu lado, estão aparecendo os símbolos dessas três religiões: a cruz, que representa o cristianismo; a lua crescente com a estrela, que representa o islamismo; e a estrela de Davi, que representa o judaísmo. Essas três religiões que são irmãs, porque acreditam no mesmo Deus de Abraão, no Deus único de Abraão. Né? Olha que interessante. Então vamos lá, vamos continuar. O livro sagrado do judaísmo, vamos ver qual é, comumente chamado de Bíblia hebraica ou Bíblia judaica. A escritura sagrada do judaísmo é a Tanakh. A Tanakh, né, é dividida em três partes. Vamos conhecer as partes da Tanakh. Primeira parte é a Torá, que quer dizer lei. Conta a formação do povo judeu e sua aliança com o Deus único de Abraão. Segunda parte é o Naviim, ou seja, os livros proféticos, os profetas. Registra a atuação e os ensinamentos, e as previsões dos principais profetas do judaísmo. E o 3 é Ketuvim, ou seja, os escritos ou os outros escritos. Reúne cânticos e escritos poéticos, filosóficos e históricos do judaísmo e do povo de Israel. Então, só para reforçar, a Bíblia judaica se divide em três partes. São elas Torá, Navim e Ketuvim. Olha que interessante. A outra religião, o cristianismo, é a religião que nasceu de Jesus de Nazaré e de seus discípulos, um grupo de judeus palestinos que reinterpretam as tradições do povo, as tradições de Israel, dando ênfase a elementos como o messianismo, a misericórdia de Deus e o amor ao próximo. O cristianismo é uma religião muito diversificada. Por isso podemos dividir os cristãos de muitas maneiras. E nós vamos ver aqui uma maneira que é a mais clássica, né, que é a mais conhecida. O cristianismo se divide em três grandes grupos. Primeiro, os cristãos católicos. Nesse grupo estão quem? Os católicos romanos, os católicos de rito oriental e os católicos ortodoxos. São as igrejas cristãs historicamente mais antigas. O segundo grupo, vamos lá, são os cristãos protestantes, que nascem no século XVI da nossa era. Entre esses cristãos estão os luteranos, os calvinistas ou reformados, anglicanos, metodistas, presbiterianos. Também são igrejas mais jovens, mas não tão jovens, né? São ali medianas. E, por último, nós temos o terceiro grande grupo de cristãos,
que são os cristãos evangélicos, batistas, adventistas, aos cristãos pentecostais e os neopentecostais. Esse grupo de cristãos surge principalmente a partir do século XX e nascem, sobretudo, dos cristãos protestantes. Então, o cristianismo pode ser dividido nesses três grupos. Vamos ver então o livro sagrado do cristianismo? Os cristãos possuem a Bíblia como livro sagrado. A palavra Bíblia é de origem grega e quer dizer o plural os livros. O que se vê como único volume é, na verdade, uma coleção de livros que contém escritos judaicos e escritos redigidos nas primeiras comunidades cristãs. A Bíblia se divide em Antigo Testamento, coletânea de livros judaicos que apresenta aos cristãos a história e as tradições do povo de Israel, civilização na qual Jesus nasceu. A outra parte da Bíblia é o Novo Testamento, coletânea de livros produzidos nas primeiras comunidades cristãs e que apresentam a vida e o ministério de Jesus e dos primeiros discípulos e o crescimento da fé cristã no primeiro século. Olha que bonito, né? E vamos ver o islamismo. O islamismo é a religião dos seguidores do profeta Maomé, um descendente longínquo de Ismael, primeiro filho de Abraão e pai do povo ismaelita. O islamismo surgiu no século VII d.C., na Península Arábica, onde hoje é sobretudo a Arábia Saudita, né? A maior parte da Península Arábica é a Arábia Saudita. O nome dessa religião vem do árabe Islã, que significa submissão, que por sua vez vem da palavra salam, que quer dizer paz. Os adeptos dessa religião podem ser chamados islâmicos, maometanos ou muçulmanos. Esta última forma, né, esse último nome, é a mais comum no Brasil. E vamos conhecer aqui o livro sagrado do islamismo? O livro sagrado os islâmicos consideram sagrado o livro chamado Corão ou Alcorão, que significa recitação. Segundo a tradição islâmica, o anjo Gabriel ditou ao profeta Maomé todos os ensinamentos contidos no Alcorão, revelando assim a nova religião que em pouco tempo se expandiu por todo o mundo árabe. O Corão, para o islamismo, é a própria revelação, a manifestação de Deus, que em árabe diz Alá. Este texto sagrado está dividido da seguinte forma: 114 capítulos, chamados de Sura, dos quais 92 foram revelados em Meca e os outros 22 em Medina. São duas cidades importantes ali na Arábia Saudita para esta fascinante religião. E agora, queridos alunos, nós vamos receber aqui um colega nosso, professor também, que vai dar uma bela aula para a gente. Vamos lá ver o vídeo? Muito bem, alunos. Vamos agora receber uma pessoa muito especial, um jovem como vocês, muito esperto, muito sábio. Com vocês, o mestre das religiões. Boa tarde, professor Renato. Boa tarde, alunos. Obrigado pelo convite, professor. Vamos ajudar nossos alunos a revisar os pontos mais importantes da aula. Isso mesmo, mestre das religiões. Você lembra do início da aula? Sobre o que eu falei? Sobre o que nós falamos na aula? Lembro, sim. Eu estava prestando atenção. O senhor falou da história da escrita e, a partir daí, como o surgimento da escrita foi importante para a formação dos livros e das escrituras sagradas para as religiões de tradição escrita. Muito bem, isso mesmo. E sobre o que mais nós falamos, mestre das religiões? Falamos de um assunto que eu acho muito legal. Falamos das religiões abraâmicas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, e como cada uma delas é filha do patriarca Abraão, e cada uma tem seu próprio livro sagrado. Olha aí, muito legal, né, mestre das religiões?
E você lembra quais são os livros sagrados das religiões abraâmicas? Eu lembro, e acho que os nossos alunos também. O judaísmo tem a Tanakh. O cristianismo tem a Bíblia, ou a Bíblia Sagrada. O islamismo tem o Corão, ou Alcorão. E deixa eu perguntar, mestre das religiões. Se essas religiões abraâmicas, cada uma delas tem o seu livro sagrado, elas são de tradição oral ou de tradição escrita? Professor, o senhor está fazendo pegadinha comigo, né? Tô percebendo. Mas eu prestei atenção na aula, e os alunos também. As religiões abraâmicas são todas de tradição escrita. Claro, né, professor? Muito bem. Afinal, você é o mestre das religiões e os nossos alunos são os melhores. Parabéns! Pessoal, ficamos por aqui. Valeu, mestre das religiões. Obrigado, alunos. Até a próxima. Então, alunos, nós tivemos aí a participação do mestre das religiões para encerrar nossa aula com chave de ouro. Muito obrigado pela atenção e pela participação de vocês e até a próxima.